As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleon Hill, o manuscrito original. Lição 11. Pensamento preciso. Você pode fazer se acreditar que pode. Segundo Napoleon Hill, esta é ao mesmo tempo a lição mais importante, mais interessante e mais difícil de apresentar em todo o curso da Lei do Sucesso. Logo no início dessa lição, Napoleon Hill ele expõe uma verdade que cada um de vocês, em algum momento da vida, já se deparou com ela. Ele afirma que a maioria de nós duvida daquilo que não consegue entender. E ciente dessa tendência humana, ele faz uma advertência que eu reitero aqui com vocês. Não feche sua mente se não compreender tudo que está nessa lição. E aí eu repito algo que o nosso mestre Bob Proctor, ele sempre dizia: repita de novo, de novo e de novo. Em um vídeo anterior aqui no canal, nós chamamos a atenção para um fato que Wallace de Waters chama a nossa atenção na Ciência de Ficar Rico, com relação ao fato de que para que você possa alcançar riqueza, você deve realizar isso a partir de realizações que tenham como base não a competição, mas a criação. E Napoleon Hill ele explica que para que você possa entender por que é chamado de pensamento criativo, é necessário estudar brevemente o processo de evolução que criou o homem pensante. Segundo ele, o homem pensante está há muito tempo na estrada da evolução e percorreu um caminho muito longo. Segundo o juiz Thomas Toward, em Mystery and Bible Meaning, Mistérios e Significado da Bíblia, o homem aperfeiçoado é o ápice da pirâmide evolutiva, e isso decorre de uma sequência necessária. Que sequência é essa? Vamos ver com cuidado. Primeiro, período mineral. Aqui encontramos a vida em sua forma mais rudimentar, imóvel e inerte. Segundo, período vegetal. Aqui encontramos a vida numa forma mais ativa, com inteligência suficiente para recolher alimento, crescer e se reproduzir. Mas, veja, nesse período ainda não é capaz de se mover. Terceiro, período animal. Aqui encontramos a vida numa forma ainda mais elevada e inteligente, já com a capacidade de se deslocar. Quarto período, período humano ou do homem pensante, onde encontramos a vida em sua forma mais elevada. E por que ele afirma mais elevada? Mais elevada porque o homem pode pensar e porque o pensamento é a forma mais elevada de energia organizada. Perceba que no nível do pensamento, nenhum de nós possui limite. Quinto período, período espiritual. Nesse plano, as formas inferiores de vida descritas nos 4 primeiros períodos convergem e se tornam infinitas em natureza. Porém, nesse ponto, ele afirma que o homem pensante se desenvolve, expande e cresce até projetar capacidade de pensamento na inteligência infinita, a qual nós já tratamos aqui algumas vezes no canal. E aí ele faz uma pergunta muito instigante, que é a seguinte: como pode então alguém apropriar-se do poder da inteligência infinita ou substância amorfa, como se refere Wallace de Waters? E portanto a pergunta natural é, seguindo essa indagação, com pensamento criativo. Para deixar clara a forma exata como isso é feito, ele chamava atenção para algumas lições anteriores e ele frisa essas lições relacionadas ao significado do pensamento criativo. Para que vocês possam ter ideia do poder do pensamento criativo, ele cita um caso ocorrido dentro da literatura médica, narrado pelo Dr. Schofield. Ele descreveu o caso de uma mulher que tinha um tumor. Ela foi colocada na mesa de cirurgia, ministraram os anestésicos e simplesmente o tumor desapareceu imediatamente e nenhuma operação foi necessária. Aí continua ele. Porém, quando ela recobrou a consciência, o tumor voltou. O médico então ficou sabendo que ela
havia morado com um parente que tinha um tumor real. E sua imaginação era tão vívida que ela tinha imaginado o tumor em si. Essa mulher foi novamente colocada na mesa de cirurgia, deram anestésicos e em seguida enfaixaram-na para que o tumor não pudesse voltar artificialmente. Quando voltou a si, ela foi informada de que a cirurgia fora bem sucedida, mas seria necessário usar um curativo por vários dias. Ela acreditou no médico e quando a bandagem foi removida, o tumor não retornou. Percebam como nesse fato narrado guarda a perfeita relação com a afirmação feita no início dessa lição. Você pode fazer se acreditar que pode. Ela acreditava no tumor. Então ela criou em si mesma um tumor. Mas a questão que buscamos não só entender como praticar, a partir da prática das leis do triunfo e do sucesso, é justamente o enriquecimento. Então agora você entende que da mesma maneira que você pode criar o seu enriquecimento e a sua prosperidade, da mesma forma você pode criar a própria escassez. Napoleon Hill, ele ensina que a mente funciona automaticamente enquanto dormimos e funciona tanto de forma automática quanto em conjunto com a vontade quando estamos acordados. Então, para aprender a pensar com precisão, que é o tema dessa lição, ele diz que é preciso entender completamente 6 pontos. Primeiro, a mente pode ser controlada. Segundo, a mente pode ser direcionada. Terceiro, a mente tem poder sobre todas as células do corpo e pode fazer com que cada célula faça seu trabalho. Quarto, toda a realização do homem é resultado do pensamento. O papel do corpo físico é secundário. Quinto, as maiores realizações, sejam em literatura, artes, finanças, indústria, comércio, transporte, etc., são geralmente resultado das ideias concebidas do cérebro de um homem, mas que de fato são transformadas em realidade por outros homens. E por último, sexto, a maioria de todos os pensamentos concebidos na mente do homem não é precisa, sendo mais da natureza de opiniões ou julgamentos rápidos. Ele afirma que a única esperança oferecida à humanidade em toda a Bíblia é uma recompensa que só pode ser obtida pelo pensamento construtivo. Mais uma vez ele relembrando aquilo que nós já aprendemos no livro A Ciência para Ficar Rico. Esta é uma declaração surpreendente, mas mesmo que seja um estudante e intérprete elementar na Bíblia, você entende que é verdade, completa ele. Mas na minha opinião, o ponto mais importante da missão é quando ele diz que pensamentos são coisas. E ele pede, por favor, que leiamos e estudemos a frase a seguir até pegar o significado. E a frase é a seguinte: o poder de pensar como deseja pensar é o único sobre o qual você tem absoluto controle. E encerra essa importante lição com um dos poemas mais famosos do mundo. De dentro dessa noite que me cobre, negra como breu, de polo a polo, agradeço a quaisquer que sejam os deuses, por minha alma inconquistável. Nas garras cruéis das circunstâncias, não estremeci ou bradei. Sob os golpes do acaso, minha cabeça está ensanguentada, mas erguida. Para além desse lugar de ira e lágrimas, paira apenas o horror das sombras. Ainda assim, a ameaça dos anos encontra-me e há de encontrar sem temor. Não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista. Sou o senhor do meu destino, capitão da minha alma. Por Henley. A minha profunda gratidão a vocês, queridos inscritos e seguidores aqui do canal A Mente Mestra, e reforçando também a minha igual gratidão por todos fazerem parte dessa Mente Mestra, pedindo que não se esqueçam de praticar o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Saúde, prosperidade e sucesso a todos. Narração por Eu Sou.